professor João Paulo, professor da PUC Minas aqui na área de inteligência artificial e programação. A gente vai bater um papo aqui sobre a inteligência artificial e sobre a inteligência no geral, né? Bom, João, a gente sabe que a inteligência é um negócio meio difícil de, vamos dizer assim, explicar, né, o que é, né? Mas existem teorias, existem pensamentos, né? O que você acha, assim, para você a inteligência é uma questão mais genética ou ela depende muito do social, da interação com o meio, né? Como é que você vê essa questão? Entendi. Bom, na hora que eu converso sobre IA com meus alunos, eu tenho cuidado na hora de definir a área, porque até para definir o que é inteligência é meio polêmico. E na hora que a gente fala sobre IA, inteligência em computadores, existem duas correntes muito distintas que falam sobre esse assunto. Existe o pessoal que acredita na IA fraca e o pessoal que acredita na IA forte. O pessoal da IA forte diz que é possível sim que o computador seja inteligente, que ele realmente tenha consciência daquilo que ele sabe, daquilo que ele faz. E o pessoal da IA fraca diz que não, que por mais que ele pareça inteligente, na verdade ele está só simulando aquilo e ele não tem consciência daquilo que ele responde, daquilo que ele faz. Então, na hora que a gente fala que um algoritmo ou um computador é inteligente, o que é esse inteligente? É ele desempenhar, por exemplo, um cálculo muito rápido? É ele dar uma opinião sobre um assunto? É ele responder certo uma pergunta? Então, na verdade, existe muita polêmica na hora que a gente fala sobre esse assunto e não existe uma resposta pronta sobre isso. E aí existe uma proposta muito famosa nessa área de IA, que é o teste de Turing, que foi uma proposta feita por Alan Turing, que é considerado o pai da computação, e essa proposta é da década de 50, e ele faz uma proposta justamente para tentar diminuir essa polêmica e tentar estabelecer alguns critérios para definir se uma máquina é ou não inteligente. E a proposta é basicamente o seguinte: você coloca um ser humano na frente de um computador, ele vai interagir com uma outra pessoa em um outro computador, só que todos estão em salas diferentes, e esse primeiro ser humano ele é o chamado interrogador. Ele faz as perguntas e ele vai ser respondido ou por outra pessoa ou pelo computador, e ele não sabe quem é a pessoa. Se no fim desse teste ele conseguir, se ele não conseguir discernir quem foi que respondeu as perguntas, nós podemos dizer que aquele computador é inteligente, que ele passou no teste de Turing. Então isso tenta responder um pouco essa questão do que é inteligência, o que é um computador inteligente, e ele tenta responder isso de uma forma bem objetiva. Esse teste não discute questões internas de como a inteligência é processada. O teste diz basicamente que se ele parecer inteligente para quem está fazendo as perguntas, a gente vai considerar que ele é sim um computador, um algoritmo inteligente. Então, falando sobre isso, né, até o próprio teste de Turing, né, que vai explicar que a máquina ela só precisa se mostrar inteligente, né, você tem que acreditar que ela é inteligente só. Mas o que você acha nessa questão que a gente tem hoje de tecnologia, em questão de processamento e as técnicas de algoritmização? Você acredita que a gente pode conseguir replicar esse pensamento humano de uma forma talvez não subjetiva, né? Uma forma mais subjetiva, vamos dizer assim, mais próximo do humano do que simplesmente a máquina fazer você acreditar? Deixa eu falar um pouquinho então o que falam, eu vou contextualizar primeiro o que falam o pessoal da IA fraca e da IA forte, e depois eu dou um pouquinho a minha opinião. Beleza. O pessoal da IA forte diz que é possível um dia que o computador seja realmente consciente daquilo que ele faz. As pessoas que estão nessa corrente,
elas costumam acreditar que, por exemplo, o ser humano, a inteligência do ser humano se resume ao corpo dele. Eles são chamados, costumam ser os fisicalistas. Então eles acreditam que não existe uma distinção entre o que seria, por exemplo, a mente, a inteligência e o corpo. Toda a inteligência da pessoa se resumiria a fenômenos físicos, químicos. Então, se a inteligência se resume a fenômenos físicos, etc., nos falta só tempo e tecnologia para reproduzir isso por meio de algoritmos, por meio de uma máquina. O pessoal da IA forte que acredita nisso. O pessoal da IA fraca acredita que não, que existe alguma coisa além que a gente não consegue reproduzir. E por mais que a gente consiga fazer uma máquina super inteligente, ela não passaria de uma simulação. Ela não teria realmente uma inteligência humana. Existe um representante da IA fraca, que eu gosto de citar, é um filósofo americano chamado John Searle. E ele tem um argumento chamado argumento do quarto chinês, que eu acho muito interessante, muito difícil de ser rebatido. Ele dá o seguinte exemplo: imagina o experimento em que a gente pega uma pessoa que não sabe chinês e ela vai ser colocada numa sala e ela vai interagir com os chineses que estão do lado de fora. Os chineses vão colocar numa janela uma placa com uma pergunta, essa pergunta escrita em chinês. Essa pessoa, esse ser humano dentro da sala, pega a placa, consulta o arquivo, um arquivo que ele tem, e encontra a resposta. É só uma consulta que ele faz e mostra a resposta para o chinês. Para quem está do lado de fora da sala, parece que essa pessoa sabe conversar em chinês, parece que ela entende aquilo tudo, parece que ela é uma pessoa inteligente. E o John Searle diz assim que isso é o que acontece com o computador. Por mais avançado que ele seja, ele sabe conversar sobre aquele assunto, mas ele não entende, ele não tem consciência daquele assunto. Tem um exemplo interessante também de um sistema especialista na área da medicina. Esse sistema faz perguntas ao paciente, por exemplo, sobre idade, sexo, etc. E existe um caso aí de que esse sistema, entrevistando as pessoas, pergunta, por exemplo, o sexo da pessoa, mesmo que a pessoa responda que ela é do sexo masculino, o sistema pergunta se a pessoa está grávida ou não. Ou seja, não faz sentido para ele o sexo da pessoa. Ele não consegue entender o que é aquilo. Qual é a minha opinião? É só uma opinião sobre essa discussão, não existe uma resposta para isso. E que existe assim há séculos, na verdade, não é uma discussão que começou com a computação. As pessoas se empolgaram mais com essa discussão, inclusive o Turing, na hora que surgiram os computadores modernos, na metade do século XX. A minha opinião hoje em dia é de que nós estamos... a minha opinião é acreditar mais na IA fraca. E quando eu comecei a me interessar pela IA, eu tinha interesse nessa discussão, eu costumava acreditar na IA forte, só que o que a gente tem visto aí nas últimas décadas de IA são realmente avanços na área da IA fraca e pessoas não conseguindo avançar no campo da IA forte, de conseguir fazer uma máquina plenamente consciente. Aí eu queria dar um exemplo também de um projeto da IBM, que é o Watson, que é um computador que teve grande sucesso no ano passado. É um supercomputador da IBM que tem como objetivo principal responder perguntas sobre os mais variados assuntos. E no ano passado ele participou de um programa americano, um programa de perguntas sobre conhecimentos gerais, e ele enfrentou campeões desse programa, pessoas que ganharam edições anteriores desse programa, e ele superou essas pessoas. Ele conseguia interagir com o apresentador em linguagem natural, ele entendia as perguntas feitas de forma natural, que é uma dificuldade imensa, é uma área que tem muito desafio. Então ele conseguia entender as perguntas, buscava as respostas em sua base de conhecimento e respondia. E ele ganhou o prêmio, se não me engano, de $1 milhão. Só que como é que ele funciona? Como é que é o funcionamento interno dele? Ele tem uma base de dados, ele tenta entender a estrutura da pergunta, ele encontra textos parecidos com aquela pergunta e ele faz uma avaliação
e uma ordenação das respostas que são mais prováveis. Ou seja, ele não sabe discutir literatura, história, é isso que ele faz. De cognição. Isso. Então, assim, os avanços que a gente tem hoje, principalmente na hora que a gente fala de linguagem natural, tem mais a ver com o uso de técnicas estatísticas e não técnicas que procuram simular a inteligência humana. Elas se mostram muito mais eficientes. Até o próprio uso da SAI, por exemplo. Sim, sim. O próprio tradutor do Google, ele se baseia também num conjunto imenso de documentos confiáveis, documentos oficiais, e ele tenta encontrar as traduções nesses documentos. Então ele não faz ideia da tradução que ele faz, mas ele apresenta resultados muito eficientes, muito precisos. Mas é uma questão de catalogação mesmo, né, de informação. Então existe muito avanço nessa área da IA fraca e realmente assim, pouca gente mostrando algum sucesso nessa outra questão, que é realmente o computador ter consciência de que ele entende de um assunto, que ele pensa sobre ele próprio. A gente não vê muita avanço. Bacana. Bom, beleza, né? Falando no caso de computador, polêmico o negócio mesmo, né? Mas discussão sem fim. Sem fim. Por enquanto, vamos ver o que a gente vai ver pra frente. Mas bom, falando agora, deixando as máquinas um pouco de lado, né? Vamos falar sobre pessoas inteligentes, né? Você acredita, como você vê essa questão da inteligência humana? Né? A gente sabe que as diversas culturas vão moldar muito talvez o pensamento até humano, né? Talvez não a capacidade, mas o jeito que a pessoa pensa, que ela interage. O que você acredita, assim, ver, por exemplo, alguns gênios, né? Como gênios da música, gênios do cinema, ou das ciências, Einstein, Beethoven, etc. Que são pessoas que demonstraram primorosas habilidades em um certo campo, né? E não necessariamente em todos, né? Da sua vida ali. Né? O que você acha, assim, essas pessoas inteligentes, a genética vai ser primordial, é o meio, ou outras informações também em relação a isso? Bom, eu vou dar a minha opinião sobre isso um pouquinho. Ela fica um pouquinho em cima do muro. Na verdade, eu acho complicado os dois. Eu acho que tem sim uma questão genética, tem sim uma questão dos pais, e eu acho que tem sim uma grande contribuição do meio, da cultura, da sociedade. E você comentou nos gênios, você comentou muito bem essa questão de que eles desenvolvem algumas características e não são tão bons em outras. A gente vê muitos exemplos de pessoas que são geniais, mas que não sabem, por exemplo, conviver bem com as pessoas, pessoas que têm problemas de esquizofrenia, coisas desse tipo. Eu acho que é um bocado dos dois, e assim, citando um pesquisador também, Herbert Simon, se me falha a memória, ele diz que a questão sim de desenvolver a inteligência tem a ver com o incentivo do meio. E ele cita, por exemplo, não citando um humano, mas citando, por exemplo, uma formiga que quer sair de um ponto e chegar até outro. Por mais que ela faça um caminho complexo, desviando de uma pedra, um buraco, uma planta, o objetivo dela é simples, é chegar naquele objetivo. E esse meio é que faz com que ela encontre as respostas, que ela encontre os melhores caminhos. Ou seja, existe um meio estimulando, desafiando para que ela tenha um bom comportamento. E eu vejo isso com os alunos, eu vejo isso, alunos com um potencial muito grande, outros que não aproveitam tanto esse potencial e acabam desperdiçando essa oportunidade, por exemplo, de conhecer os colegas, os professores, ler a respeito de outros assuntos, ou seja, de criar um ambiente que fomente, né, que provoque, né, esse ganho de informação, esse conhecimento. Então eu acho que a cultura tem um papel muito importante no desenvolvimento da inteligência.
E aí, puxando essa sardinha para o meu lado de novo, falando só um pouquinho do computador de novo, eu acho que esse é um grande desafio. Esse talvez seja, na minha opinião, o maior desafio na questão da inteligência plena de uma máquina, porque ela não tem um histórico, ela não tem opiniões, ela não tem amizades, então ela não tem toda uma cultura que é muito rica, que colabora para que ela desenvolva realmente uma inteligência. Se a gente pegar determinado assuntos nem tão polêmicos, não precisa ser um assunto polêmico como religião, política. Se a gente pega palavras mesmo, a questão da linguagem natural, as pessoas de países diferentes têm interpretações diferentes das mesmas palavras, dos mesmos conceitos. O que para alguns povos pode ser uma coisa boa, para outros é uma coisa ruim, um pecado, coisa do tipo. Então a cultura interfere muito nessa maneira que a pessoa vê o mundo e nas ideias que a pessoa constrói. Com certeza. Bom, nessa levada aí também a gente tem outra área de pesquisa, de conhecimento, para se tratando de inteligência e cognição, que seria a ideia das múltiplas inteligências, né? De tratar a inteligência ao invés de ser uma coisa palpável, vamos dizer assim, que você consegue definir como uma coisa grande só e definir o que é ela, porque a gente já disse que não é tão fácil de fazer, né? Mas existe a questão da múltipla inteligência, né? Que talvez seja deliberada por causa desses meios, né? Você acredita nessa questão da múltipla inteligência ou você acha que existe uma pessoa inteligente que ela vai ter propensão em fazer qualquer coisa? Você fala a questão de habilidades específicas? Também, né? Às vezes uma pessoa, como você até comentou, né? Uma pessoa que era muito inteligente numa área da ciência, por exemplo, mas ela não tem capacidade de lidar com pessoas, né? Então, assim, o que seria essa aí? A gente tem muito negócio que atrelar muita inteligência ao ramo do estudo. Isso, né? Essa é uma questão grande também, voltando àquela questão inicial do que seria inteligência. Eu vou falar sobre, eu vou voltar um pouquinho no teste de Turing, mas você falar ok. À vontade. Quais são as críticas que existem a essa proposta do Turing, por exemplo? É um teste muito objetivo, que responde a algumas perguntas, mas é criticada justamente por essa objetividade. Então, repare que na hora que eu falei que o computador responde corretamente as questões, a gente está considerando só a questão, a gente está limitando a inteligência ao conhecimento sobre um assunto e respostas certas sobre o assunto. E outras coisas, e outras habilidades, e outras faculdades, por exemplo, criatividade, humor, interpretação, simulação. Então, essas questões, elas são muito mais difíceis de serem colocadas num teste desse objetivo, e eu acredito que são relacionadas, sim, com a inteligência. E eu gosto muito de citar alguns filmes, que geralmente as pessoas que não são da área de IA, conhecem a IA por meio de livros ou filmes. E tem alguns que eu acho muito interessantes, por exemplo, 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme dirigido pelo Kubrick, do fim da década de 60, é um filme antigo, mas que é muito bem feito, é um filme que eu acho fascinante. E nesse filme existe um computador, o HAL 9000, que ele interage com os tripulantes de uma nave. E ele conversa em linguagem natural com os tripulantes, ele dá opinião, e ele diz, por exemplo, que o desenho de um dos tripulantes está bonito, que ele está melhorando. Como é que a gente faz, como é que a gente simula, como é que a gente reproduz essas questões tão subjetivas, que estão relacionadas, sim, com a inteligência? O outro filme que eu gosto de citar é o próprio IA, dirigido pelo Spielberg, e quase dirigido pelo Kubrick também, que é o diretor de 2001. E nesse filme a gente tem uma criança, um robô, que desenvolve sentimentos. Eu acho que estão relacionados, sim, com a mente, com a inteligência. Como é que seria reproduzir isso em máquinas? Quais seriam as questões éticas que a gente teria, os problemas éticos que a gente teria se a gente avançasse para esse tipo de aplicação?
Então eu acredito sim que outras faculdades, não só o conhecimento sobre assuntos e tal, estão relacionadas sim com a mente, com a inteligência. Bacana. Beleza, então batemos um papo aqui com o João. Acho que deu para. Não sei se esclareceu muito ou a gente vai só acumulando dúvidas, né? E é isso que é o mais legal, né? Responder as perguntas, que é o mais interessante. Então, beleza, muito obrigado, João. Foi muito prazeroso aí pra gente. Obrigado pela participação no trabalho. Obrigado.